Boa noite, pessoal. Vamos começar aí um novo módulo na disciplina Laboratório Clínico 2, que é a bacteriologia clínica. Beleza? Então sejam bem-vindos ao mundo microscópico. Bacteriologia clínica da biomedicina, sétimo período, Unisep. Então vamos embora. Começando aí. Acho que vocês já tiveram noções básicas de bacteriologia clínica, mas eu vou fazer uma breve revisão aqui com todos. Então, o que acontece? O exame microbiológico ele tem a função, primeiro, de identificar um eventual agente agressor em determinado órgão ou tecido. E sabendo que muitas vezes esse eventual agente agressor ele pode ser um morador natural desta área. Neste caso se chama uma bactéria anfibionte. Então, o exame microbiológico primeiro ele vai perguntar, ele vai responder as seguintes perguntas: existe germes nessa amostra? Se tratando de bacteriologia, nós vamos fazer a pesquisa de bactérias. Se tratando de micologia, nós faremos a pesquisa de fungo. E se tratando de virologia, faremos a pesquisa de vírus em diferentes amostras biológicas. Qual dessas amostras biológicas nós iremos examinar? Lógico que a amostra biológica ela deve ter uma referência à localidade anatômica aonde o eventual germe causa a lesão. Por exemplo, se tem uma pneumonia atípica, eu quero fazer uma cultura. Eu não vou fazer uma biópsia do pulmão para fazer uma cultura para ver que germe existe lá no pulmão, mas sim eu faço o exame do escarro, que é um material que vem dos brônquios e tem uma correlação anatômica com o pulmão. Mesma coisa se eu quero visualizar, evidenciar a presença de bactérias causadoras de infecção urinária localizada no ureter. Não vamos proceder uma biópsia de ureter para fazer o exame dessa peça anatômica. Nós vamos colher a urina e esperar que desta urina, por ser uma região aonde ela é formada, onde tem um fluxo natural desse fluido biológico, ele pode carrear bactérias para que possamos fazer a análise, a identificação e o antibiograma. Então, todas as amostras são baseadas nesse fato. Ponta de catéter, por exemplo. O catéter é uma, como eu posso dizer, é um instrumento utilizado para você ter um acesso facilitado a um leito vascular. A partir deste você fazer medicações, você puncionar. Então muitas vezes esses catéteres são implantados nos vasos, principalmente daquelas pessoas com difícil acesso, para que possa ser feita de tempos em tempos a medicação, entre outros procedimentos, coleta de material biológico. E daí, só que depois de um certo tempo, as próprias bactérias presentes num organismo pode vir a infectar esse catéter e passar a uma infecção disseminada, fazer uma bacteremia. O que seria uma bacteremia? Seria a circulação de bactérias no sangue periférico, certo? E a partir do momento que essas bactérias circulam pelo sangue periférico, elas podem atingir outros órgãos a partir daquele catéter que foi implantado lá no passado. Então é muito importante saber fazer a rastreabilidade dessas amostras para que possamos identificar um eventual germe causador de uma infecção. Quais os medicamentos devem ser utilizados? A análise microbiológica, ela na sua etapa avançada, ela vai justamente responder essa pergunta. Porque quando pegamos uma amostra biológica, isolamos, identificamos um germe, nós testamos esse germe frente a uma infinidade
de antimicrobianos, certo? E essa prática é conhecida como antibiograma. Esse antibiograma ele vai justamente permitir que possamos observar se determinado antibiótico será eficaz a algum germe. Espera aí que deve ter alguém entrando aqui na aula. Deixa eu ver. Permitir, tem alguém aqui. Olá, Rosana, tudo bem? Voltando aqui para a aula. Então, voltando aqui para as perguntas, né? Quais os medicamentos devem ser utilizados? E no oitavo período nós iremos aprofundar na disciplina microbiologia clínica, aonde iremos fazer uma aula específica sobre antibióticos, sobre farmacologia de antibióticos, porque é um pré-requisito essencial para o estudo da resistência bacteriana, tá? Quem ainda não escolheu um tema de TCC, acredito que todos já devem ter escolhido, mas é um excelente tema para ser escolhido, que tem muito artigo, tem muita coisa que pode ser utilizada para apresentação de TCC, que seria o estudo dos diversos tipos de resistência bacteriana. Inclusive foi o meu TCC de pós-graduação em 2010, lá vai pedrinha, né? Muito tempo atrás. Bom, mas vamos lá. Então, as bactérias estão presentes na amostra, o exame bacterioscópico e cultura. O exame bacterioscópico seria o exame direto da amostra, tá? Como que a gente faz o exame direto da amostra? Apenas para verificar se existe presuntivamente bactérias nessa amostra. Nós pegamos essa amostra e inoculamos ela numa lâmina, esfregamos ela numa lâmina contendo salina e colocamos diretamente ao microscópio. Esse é um exame direto. Não é um exame de coloração, não é um exame confirmatório, é apenas um exame presuntivo para verificação de eventuais bactérias na amostra biológica. E dali nós podemos já verificar mais ou menos o aspecto morfológico, se estão presentes morfologias de cocos ou bacilos, se são móveis ou imóveis. Então esse exame bacterioscópico direto tem essa função. Um outro tipo de exame bacterioscópico já seria a coloração de Gram, que é a coloração clássica da microbiologia, onde nós iremos classificar bactérias de acordo com as estruturas que formam sua parede celular, e mais para frente irei entrar em detalhes nessa parte. A partir deste momento que nós fizemos o exame bacterioscópico, nós podemos passar para a cultura propriamente dita. A cultura, nós iremos escolher os meios de cultura adequados para que seja realizado o repique primário da amostra possivelmente contaminada com o germe. Tá? Então, dependendo do material biológico, nós temos que saber escolher qual o meio de cultura mais adequado, porque nós temos diferentes tipos de meios de cultura. Nós temos meios de cultura seletivos, nós temos meios de cultura não seletivos, nós temos meios de cultura diferenciais, nós temos meios de cultura de enriquecimento. Então, cada meio de cultura tem a sua finalidade para isolar, vamos dizer assim, certas categorias de germe. Vou dar um exemplo. Quando nós chega ao laboratório uma solicitação para exame de líquor, que é o líquido encéfalo-raquidiano, para pesquisa de meningite, tá? No líquor, geralmente a concentração de bactérias é bem escassa, tá? Por quê? Porque é uma área de difícil acesso, tem a barreira hematoencefálica, então para o germe passar
para lá, existe uma barreira a ser transposta, mas o germe, a partir do momento que ele passa, ele vai se multiplicar e pode estar presente principalmente dentro de células chamadas polimorfonucleares que fagocitam esse germe. E um dos germes que tem uma maior facilidade para transpor essa barreira, aliás, duas espécies que têm a maior facilidade seriam as Neisseриas meningitidis e os pneumococos, que seria o Streptococcus pneumoniae. Tá? Eles têm facilidade para causar esse tipo de infecção. E a partir do momento que eles causam esse tipo de infecção, nós temos que utilizar meios de cultura específicos para o cultivo dessas bactérias, pois são bactérias consideradas fastidiosas. O que seria isso? São bactérias que têm necessidades especiais para crescer de forma in vitro. Tá? Essas necessidades seriam necessidades atmosféricas e necessidades nutricionais, que mais para frente vou mostrar para vocês. Então, qual seria a atividade nutricional? Teria que ser meios de cultura específicos, um meio de cultura específico para cultivar bactérias no líquor, pensando principalmente nessas duas bactérias, seria o chamado agar chocolate, porque é um agar que ele é rico em fator 5 e fator 10 do sangue, que, que são essenciais ao crescimento dessas bactérias. Além disso, essas bactérias exigem a tensão de CO2. Existem procedimentos laboratoriais para que você coloque uma concentração de CO2 em cultura, que é muito fácil, basta você colocar essa placa de meio de cultura em um recipiente rígido de plástico, né, resistente, e colocar uma vela dentro desse recipiente e fechar. E o que acontece dessa forma? A vela vai consumir o fogo, né, aceso da vela, vai consumir o oxigênio dentro do recipiente. Quando todo o oxigênio, ou a grande parte desse oxigênio, for consumido, a vela automaticamente irá se apagar e dentro desse recipiente ficará uma alta concentração de CO2, que irá permitir o crescimento bacteriano. Certo? Então tem várias técnicas que nós iremos utilizar para, de acordo com o tipo de material, nós possamos selecionar o meio de cultura mais indicado para que a probabilidade de ter sucesso no cultivo do germe seja maior. Tá certo? Então, depois que fizermos a cultura, nós iremos abordar as provas de identificação bacteriana. Seriam os testes bioquímicos, para ver qual o açúcar aquela bactéria fermenta, qual o aminoácido que aquela bactéria utiliza, se aquela bactéria forma gás, se aquela bactéria produz determinados tipos de substâncias como indol, H2S, se essa bactéria tem motilidade. Então são várias as provas bioquímicas que através de um fluxograma possamos convergir em direção ao suposto germe a nível de gênero ou espécie que teremos que isolar, que vamos isolar, tá certo? E depois, quais os medicamentos que devem ser utilizados, que eu já falei, quais seriam aqueles antibióticos de escolha para que essa pessoa possa tomar e ter efeito de neutralização do germe, ou seja, o germe ser sensível a determinados antibióticos, tá? Da mesma forma que ele é sensível a determinados antibióticos, ele pode ser resistente ou intermediário a outros antibióticos, sendo dessa forma desaconselhado o uso. Com relação à coleta de amostra, uma das primeiras coisas que nós precisamos saber se esse paciente está em uso de antibiótico. Por quê?
Porque se o paciente está em uso de antibióticos, seja este um antibiótico potente ou um antibiótico fraco, a concentração desse antibiótico pode interferir no crescimento do germe, mesmo se esse germe se mostre resistente ao antibiótico. Por quê? Porque nas condições de cultivo in vitro são condições não naturais, então qualquer interferente ele pode condicionar uma situação de não crescimento das bactérias. Então, o uso de antibióticos é completamente não aconselhável a coleta de culturas, pois pode ocasionar amostras falso negativas, tá certo? Porque alguns antibióticos também demoram para ser excretados do organismo, alguns antibióticos mais que outros, tá? Então, esses antibióticos, mesmo depois que o paciente toma, depois de 3 a 7 dias que ele tomou aquele ciclo de antibióticos, pode ter ainda uma concentração circulante que pode vir a atrapalhar o crescimento bacteriano. Isso aí é uma causa muito grande de resultados falso negativos. Outra coisa muito importante, que é essencial, nós devemos evitar contaminação de amostra, tá? Como eu falei para vocês lá no começo, nosso organismo ele é repleto por uma flora normal chamada flora anfibionte. E essa flora anfibionte é uma flora que está em equilíbrio com o nosso organismo. E a partir do momento que você coleta material para cultura de uma região que existe a flora anfibionte, você tem que fazer previamente um processo de descontaminação deste local para que você possa ter uma possibilidade maior de apenas isolar o germe que está causando a infecção. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma ferida profunda na perna. O que você faz? Você, antes de fazer a coleta da cultura, você tem que fazer uma lavagem profunda desse tecido, desse local infectado, tá? Por quê? Porque a pele, por si só, ela já se descama. E existe na pele uma quantidade muito grande das bactérias, principalmente o gênero Staphylococcus sp. Tá? E a pele que apresenta uma ferida, ela geralmente forma uma crosta, e essa crosta vai ocorrer ali o crescimento de diversos germes anfibiônicos e pode inclusive gerar uma certa secreção, não da bactéria que está fazendo a infecção, mas de outras bactérias que entram ali no processo de decomposição do tecido. Então, antes de fazer a coleta, você tem que literalmente escarificar a região. Pegar uma gaze com soro fisiológico, lavar até a exaustão, tá? Amolecer aquela casca da ferida, caso ela esteja presente, tá? Fazer uma lavagem com álcool 70 nas bordas da ferida, e após retirar essa casca, você deve introduzir o suave, né, que é um suave estéreo, ou então fazer uma aspiração bem da região profunda do olho, literalmente do olho da ferida, da parte mais profunda do tecido aonde localiza essa ferida. Aí sim você vai ter uma amostra com uma maior possibilidade de estar de conter apenas aquele germe que realmente está causando a infecção, porque ele fica geralmente num tecido mais profundo. Quanto mais profundo o tecido de uma ferida, mais nutrientes ele vai estar sendo disponibilizado para o germe. Tem menos bactérias da flora normal que, queiram ou não, tentam proteger essa pele. Então, geralmente o germe que infecta uma ferida, ele fica na zona mais profunda dela. E muitas vezes nós nos deparamos com profissionais que não fazem a coleta adequada. Simplesmente tira o curativo do paciente, aquele curativo que está até verde, né?
aquele tanto de pus ali que é bactéria morta misturado com bactéria da própria flora, com célula de defesa, passa o suave ali em cima e manda para o laboratório. Aí você faz a cultura, cresce bactéria, mas a bactéria que cresce ali não é a bactéria que está causando infecção, e sim uma bactéria, possível bactéria da flora normal. Tá certo? Então é muito importante saber fazer a asepsia adequada do local. Mesma coisa, principalmente para mulheres que colhem. Acho que entrou mais alguém aqui. Deixa eu ver. Fez o barulhinho. Entrou. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Que eu estava falando, né, da asepsia. Por exemplo, a mulher, ela tem o órgão genital feminino, ele tem uma alta é, possibilidade de contaminação quando você vai coletar uma urina é, e contaminar essa urina com secreção vaginal, que devido à própria anatomia da mulher, a secreção vaginal ela possui diversas bactérias de flora vaginal, que são bactérias anfibiões que estão ali justamente para manter o equilíbrio da flora e proteger a mulher de infecções oportunistas por cândida, por outros germes. Então, muitas vezes, se a mulher não faz a asepsia, aquela área ali é muito contaminada e no próprio jato da urina pode vir a contaminar com a secreção vaginal, e quando você vai examinar, você vai ver um sedimento de urina bem contaminado, tá? Com muita célula epitelial, uma flora aumentada, e na hora que você colocar em cultura, você vai ver que vai crescer bactérias ali que normalmente não cresceriam em uma urina, uma infecção urinária típica, né? Vai crescer lactobacilos, streptococcus, que são bactérias da flora vaginal, tá bom? Então é muito importante fazer a asepsia, principalmente nas mulheres. Bom, quantidade de amostra também deve ser suficiente, e além de ser suficiente, ela tem que ser coletada em um recipiente próprio e armazenada no tempo adequado, não ultrapassar o tempo máximo para que seja enviado ao laboratório para análise, porque tudo isso são causas de falhas na cultura. Então, o transporte da amostra, ela geralmente existe um meio de cultura especial para fazer esse transporte, quando é realizado coleta através de swab, que se chama meio Stewart, tá? Esse meio de Stewart é um meio de cultura que é um meio relativamente pobre. Ele apenas fornece alguns elementos para a bactéria, que seria a água e alguns eletrólitos mínimos para que essa bactéria sobreviva sem um crescimento excessivo durante o transporte do local da coleta até o momento que você vai semear essa bactéria em uma placa. Então existem vários tipos de meios de transporte, tá? Hoje, por exemplo, com o advento da Covid, né? Esse swab aí que colhe para fazer o PCR nada mais é do que um meio de transporte para vírus, né? Você colhe o swab da região de vias aéreas superiores da pessoa, insere o swab nesse líquido, que é um meio de transporte específico para cultivo, para manter, não vai se fazer a cultura do vírus, mas o que eu queria explicar é que o líquido que tem presente ali seria um meio que você vai conservar a amostra até a análise final, tá? O PCR para COVID é uma outra técnica que não é uma técnica microbiológica, é uma técnica biomolecular, mas eu queria apenas correlacionar para vocês terem um entendimento, tá? Qual o sítio anatômico da coleta?
já falei para vocês sobre a representatividade do sítio anatômico da coleta, que ele tem que ter uma representação anatômica direta com o local, o órgão, o tecido que você necessita fazer a pesquisa de germe. Correta identificação da amostra, né, principalmente quando são amostras múltiplas, tá? Dentro de um serviço de controle de infecção hospitalar, por exemplo, nós temos lá culturas de rotina para pesquisas de bactérias multiresistentes. Então, semanalmente, são coletados vários swabs, tá, de diferentes regiões anatômicas de um mesmo paciente. Então, a identificação de amostra é fundamental para que você, depois, né, desse mesmo paciente, você possa fazer os cultivos segregados, né, para procurar aqueles germes específicos de cada região. Então, por exemplo, tem hospital que tem protocolo semanal para colher suave retal, suave nasal, secreção traqueal e suave axilar de cada paciente internado em uma UTI. Por quê? São regiões onde você geralmente encontra bactérias multiresistentes. Então se faz essa pesquisa prévia para que tenha a chance de reencontrar esse germe quando for necessário, tá certo? Para quando o médico, quando ele apresentar sinais clínicos de infecção, o médico já tem em mãos com antecedência que o paciente estava acolonizado por um germe multiresistente. Então, a identificação correta das amostras é essencial para que nós possamos depois fazer o rastreamento do sítio anatômico e o rastreamento de pacientes para que possa realizar a cultura de modos corretos. Em que momento deve ser feita a coleta? A coleta geralmente ela é feita no momento que, se for uma coleta, por exemplo, de hemocultura, ou seja, a cultura de sangue, o indicado é que essa coleta seja realizada durante o período febril, tá? Porque você tem uma maior possibilidade de ter bactérias circulantes pela corrente sanguínea quando se suspeita de uma infecção generalizada, tá? Por exemplo, agora para uma urina, o momento que você deve fazer a coleta você vai ter que ter um determinado período de retenção urinária mínima na bexiga, para que você tenha uma maior chance de recuperar esse germe pela infecção urinária, tá? Pelo material urina. Qual que seria o tempo mínimo? O tempo mínimo deve ser pelo menos umas 3 horas de retenção urinária para que possa ter uma concentração de germes adequadas na urina, tá? Para você poder fazer essa cultura. Então, o que às vezes ocorre, que é um erro tremendo, né? Vai aquelas mães lá levar a criança no laboratório para fazer exame de urina com suspeita de infecção urinária. Aí a criança acabou de fazer xixi, o médico pede lá o exame de urina. Aí a mãe fica desesperada porque a criança não faz xixi nem por reza brava, né? Aí o que acontece? A mãe pega uma mamadeira e taca ali chuquinha, vai tacando a chuquinha nela até que você o organismo da criança fique hiperidratado e começa a filtrar essa urina numa velocidade muito rápida. Porém, ocorre o que? Uma diluição dessa urina, não existe uma concentração dessa amostra. Aí passa um pouquinho de tempo, a criança faz xixi, mas você tem uma amostra completamente diluída. Às vezes ela tinha uma infecção urinária, mas na hora de fazer a contagem de bactérias, você vê que tem uma contagem baixa, decorrente a uma diluição induzida por um volume ingerido inadequado de líquidos pré-coleta de amostra. Tá certo? Como que se faz a semeadura primária? Bom, a partir do momento que nós temos o nosso sítio anatômico, nós temos a solicitação médica,
em quais meios de cultura que nós devemos semear cada tipo de amostra, né? Como que nós devemos semear cada tipo de amostra. Então, o meio de cultura, no primeiro momento, ele deve ser separado de acordo com o germe que você quer identificar. Por exemplo, germes presentes na urina são germes pouco, vamos dizer assim, exigentes. São germes que geralmente crescem em qualquer meio de cultura, tá bom? Porém, a maioria dos germes que crescem em cultura de urina são germes considerados gram-negativo, tá? Que fazem parte principalmente do grupo de bactérias conhecida como enterobactérias, tá? Ou coliformes fecais, tá bom? São os principais agentes responsáveis pela infecção urinária. E o principal agente etiológico seria Escherichia coli, depois Klebsiella e depois Proteus, pelo menos na infecção urinária, tá? Sabendo previamente dessa informação, você tem que escolher um meio de cultura que tem uma maior facilidade justamente para isolar as bactérias que têm uma predominância maior. Você não vai utilizar um meio de cultura super nutritivo para isolar uma bactéria que não tem essa necessidade de nutrição frente a uma amostra que também não tem essa necessidade. Então, basta você escolher um meio de cultura que atenda os requisitos mínimos e você faz o repique dessa urina, tá? Por exemplo, no meio chamado Kled-Maconque, tá? Que é um meio que serve tanto para o isolamento de bactérias gram-positiva quanto gram-negativa, tá bom? Depois nós vamos entrar um pouco mais a fundo nas características dos meios de cultura, os meios seletivos e os meios não seletivos, além de meios que fazem determinadas reações que podem revelar previamente o metabolismo de bactérias, que ajudam na identificação do tipo de bactéria. Como que nós devemos semear? Então, existe dois tipos de semeadura básica que podemos fazer nos meios de cultura. Nós temos uma semeadura de superfície, tá? E nós temos uma semeadura de esgotamento, tá? A semeadura de superfície é uma semeadura com aspecto quantitativo, tá? Mais para frente tem a foto, eu vou mostrar lá para vocês. Você vai fazer uma semeadura por toda a superfície para que essas bactérias cresçam colônias espalhadas e você possa fazer a quantificação. Já a semeadura de esgotamento, geralmente ela é utilizada em materiais biológicos muito contaminados. Então você tem que literalmente esgotar parte desse material em uma região da placa e depois ir diluindo através de semeaduras sucessivas para que você possa, em determinada região da placa, ter as colônias isoladas. Tá certo? Tempo de incubação geralmente dura em torno de 48 horas para a maioria das bactérias, sendo que 24 horas iniciais ela leva para crescer no meio de cultura, as outras 24 horas são utilizadas para a realização do antibiograma. Então, geralmente, uma cultura com bactérias de uso clínico que crescem normalmente em laboratórios de pequeno médio porte que realizam essas culturas, demora geralmente cerca de 48 horas para ser concluída essa análise. Qual que é a temperatura que nós utilizamos? Como padrão, nós utilizamos a temperatura que mimetiza a temperatura do corpo humano, ou seja, de 36,5 a 37 graus. Quanto tempo que nós incubamos? O tempo de incubação, como eu falei já, dura
de 24 a 48 horas. Quando nós incubamos por 24 horas e não ocorre o crescimento bacteriano, por padrão, nós incubamos por mais 24 horas, totalizando 48 horas para você ter uma certeza que realmente não cresceu bactérias nem tardiamente no meio de cultura analisado. Qual a concentração de CO2? Isso aí vai depender do tipo de bactéria que você está pesquisando, mas como eu já falei anteriormente, nós utilizamos o método da vela, que é um método padrão para você implantar CO2 dentro de um determinado recipiente onde está localizado um meio de cultura, do qual a bactéria possivelmente exige a presença desse CO2 para se desenvolver. Então, aí nós temos as técnicas de isolamento de micro-organismos, que seria a técnica de esgotamento, quando o material é muito impuro, tá? Por exemplo, uma cultura de fezes, tá? Se você colocar um suave dentro de umas fezes diarreicas e simplesmente espalhar na superfície de uma placa, fazer uma semeadura de superfície, você não vai ter condições analíticas para dar continuidade à análise de tantas espécies bacterianas e de tamanha concentração bacteriana que vai crescer nessa placa. Por quê? Porque as fezes é um material altamente contaminado por bactérias decompositoras, bactérias da flora intestinal, coliformes. Então, é um material muito rico em bactéria. Então, nós temos que fazer a chamada técnica de esgotamento. Tá? E com as fezes, ainda nós temos que fazer uma condição prévia, que seria uma diluição do material. Tá certo? Então, só para vocês terem uma noção, quando solicita lá no laboratório uma coprocultura, que seria a cultura de fezes, chega lá para a gente um suave, né? Com a ponta, chega o material de fezes, nós introduzimos um suave estéreo, né, na porção de fezes. Geralmente a porção muco-sanguinolenta é a de melhor escolha, tá? Porque geralmente nessa porção muco-sanguinolenta, caso, né, esteja presente, você vai ter uma maior possibilidade de encontrar bactérias enteropatogênicas de verdade, tá certo? A partir desse momento, você vai pegar um tubo com uma solução salina estéreo e vai colocar esse suave ali. Você vai fazer uma pré-diluição desse suave nesse caldo, vamos dizer assim, nessa salina. Aí depois nós vamos fazer a técnica de esgotamento, que é pegar uma alça calibrada, tá? De geralmente 0,001 ml, e colocar nessa solução e espalhar de modo específico para a técnica de esgotamento que tem no próximo slide, eu vou mostrar para vocês. Tá? Já a semeadura de superfície já é realizada para materiais que você não precisa fazer esse tipo de esgotamento, pelo contrário, você tem que ter uma noção da quantidade de germes que pode estar presente no material. Dessa forma, você vai fazer uma cultura quantitativa. Você vai contar o número de colônias baseado no volume que você vai semear uma placa. Então, para isso, você também utiliza uma alça calibrada, tá? Essa alça é de 0,001 ml, ou seja, 1 microlitro. Você vai fazer um repique vertical, certo? Único, de norte a sul da placa, e diversas repiques horizontais, desde da parte mais em cima da placa até a parte inferior, fazendo com que toda a superfície da placa tenha o contato com aquele material, certo? O método por plate é um método um pouco diferenciado, é um método pouquíssimo usado em laboratórios de pequeno porte, no qual
você ao preparar o meio de cultura, você mistura o material biológico a ser pesquisado. Dessa forma, você vai ter um crescimento. A partir do momento que o meio vai ficando pronto, você já vai ter um crescimento conjunto ali. É uma técnica mais utilizada para pesquisa mesmo, tá? E não para prática clínica. Então aqui, ó, seria uma semeadura de esgotamento, tá? Então aqui na placa aqui você tem o número 1, o número 2 e o número 3. O número 1 aqui seria o primeiro contato do suave com a placa, onde nós vamos esgotar bastante a ponta do suave para que a maioria do material biológico possa ficar descarregado aqui nessa porção da placa, certo? Depois nós iremos virar a placa e com um outro suave de preferência iremos fazer um movimento nessa direção, porque aí você já vai diminuir a concentração de bactéria nessa direção. Você vira a placa mais uma vez, né? Agora já não precisa nem trocar o suave. Oi, não está mudando não? Espera aí então, vamos tentar carregar. Está aparecendo agora? Agora foi, então vou deixar dessa forma aqui, que aí acho que aparece inteiro, né? Tá aparecendo tudo, né? Todo. Beleza, então. E isso, semeadura por esgotamento. Beleza, então. Tá vendo duas placas no slide? Ah, então tá beleza, então. Então tá igual aqui. Qualquer coisa, se estiver dando ruim aí, vocês me paralisam, tá, gente? Que eu não tô vendo o chat, que tô com a tela aqui cheia do PowerPoint, tá? Então, na técnica do esgotamento, como eu estava falando, aqui você faz a primeira parte do esgotamento, onde vai semear aquele material mais concentrado no SWAB. Depois você troca o SWAB, faz um outro sentido e posteriormente aí já não precisa nem trocar o SWAB, você faz uma terceira direção. Tá? Aí olha qual que vai ser o resultado final da placa. Fica bem legal. Então, aonde que você vai pegar a bactéria para estudar através da placa de esgotamento? Você vai pegar essas colônias aqui, ó, no finalzinho que ficam redondinhas separadas, tá? Nós temos quanto a colônia está mais separada, nós temos um menor risco de pegar bactérias contaminantes. Nós estamos pegando uma colônia pura, tá certo? E muitas colônias às vezes parecem uma com as outras, então é melhor você pegar uma colônia pura para o estudo microbiológico, tá? Então aqui descarregar o material no canto da placa, flambar a alça ou então utilizar um segundo swab, tá? Esfriar a alça num canto do agar, semear partindo da ponta da primeira semeadura, a cada mudança de direção, flambar a alça e esfriar. Então você pode tanto fazer com uma alça, no caso você tem que flambar e esfriar, quanto você pode fazer com um swab, tá bom? Vamos ver como é que passa aqui agora. Já a semeadura de superfície, ela é um pouquinho diferente. Você faz aquilo que eu falei, né? Uma semeadura vertical, que seria um inóculo inicial, numa direção única, por exemplo, de cima para baixo, de norte a sul da placa. E depois você faz estrias, tá? Verticais bem unidas. Quanto mais unidas, melhor. Por quê? Porque essa linha central aqui ela vai ter uma concentração grande de material biológico. E quando você faz assim, você vai uniformizar esse material pela placa, tá certo? Uniformizando o material pela placa, você vai ter como resultado final uma placa bem homogênea onde você vai poder fazer a contagem. E como que faz essa contagem? Por exemplo, nós estamos aqui no agar McConkey, que o agar McConkey é um agar específico para o crescimento de bactérias gram-negativo, tá? Utilizado muito para isolamento de bactérias gram-negativo em urina.
Quando nós semeamos com 1 microlitro, ou seja, 0,001 ml, ou seja, 1 milionésimo de ml, como que nós fazemos a conta? Então, basta contar quantas bactérias cresceram aqui e multiplicar por 1000, tá certo? Então, se por exemplo aqui tem 150 bactérias vezes 1000, ocorreu o crescimento de 150 unidades, 150 mil unidades formadoras de bactéria. Então é bem fácil a continha, só multiplicar por 1000 a quantidade de colônias que vocês encontraram, tá? Porém, a contagem de colônias hoje ela não tem tanta importância quando ela ultrapassa o número de 100. Por quê? Porque quando ultrapassa o número de 100 já é constatado que você tem uma infecção plenamente instalada. Então o quadro clínico não vai mudar, é infecção e pronto, tá? Você conta apenas quando você tem uma quantidade inferior a 100 colônias, tá? Aí você multiplica por 1000. Por exemplo, se tinha 20 aqui, vezes 1000, 20 mil. Aí o médico ele vai ver, ele vai fazer uma correlação clínica para ver se essa quantidade de bactérias realmente está compatível com um quadro de infecção ou possa ser apenas uma contaminação do material biológico. Tá certo? Gente, só vou pausar essa aula aqui para a gente dar continuidade para o arquivo não ficar muito grande e aproveitar e pegar uma aguinha, tá bom? Um minutinho, só vou pausar aqui.